Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos falar sobre o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Uma passagem bem conhecida por talvez a maioria, ou se não todos, que já leu a Bíblia, que já foi à igreja, que já ouviu pregações, né? Fala sobre Jesus acalmando a tempestade. Porque um dia Jesus ele teve que ir juntamente com seus discípulos para outra margem do mar, teve que atravessar o mar. E quando ele estava dentro do barco com seus discípulos, em alto mar, veio uma grande tempestade, uma tempestade fortíssima. Mas Jesus, ele estava dormindo no barco. Jesus estava dormindo. E não acordou com a tempestade. Ele pegou a almofada, deitou ali, dormiu, e a tempestade veio e Jesus estava dormindo. Os discípulos gritando, né, desesperado, agoniado, aquela agonia, aquele desespero, provavelmente gritando, mas Jesus estava dormindo. E Jesus, irmãos, não estava dormindo em um colchão confortável, numa cama confortável. Jesus Cristo estava dormindo ali no assoalho do barco. Não tinha conforto nenhum. A pergunta é, será que existe um sono tão profundo que mesmo com tal tempestade, dormindo em um lugar desconfortável, com todos os gritos dos discípulos, será que existe um sono tão profundo que não acordaria alguém? Será que existe um sono tão profundo ao ponto da pessoa não acordar diante de uma tempestade, diante do navio, ao ponto de naufragar o navio, o barco, os discípulos tudo gritando ali e Jesus dormindo? Presta atenção, irmão. Por que Jesus estava dormindo? Por que precisou dos discípulos chamar Jesus para ele acordar? Por que ele não acordou com a tempestade? Por que ele não acordou com um barco quase naufragando? Por que ele não acordou com os gritos dos discípulos? Por que os discípulos tiveram que chamar ele? Porque Jesus, ele sabia que aquela tempestade ia vir. Jesus sabia que aquela tempestade ia acontecer. Porque é Deus que manda a tempestade na vida dos discípulos. Não só na época do evangelho dos discípulos de Jesus. Hoje, na minha e na sua vida, é Deus que manda a tempestade. Porque essa tempestade é que vai nos fazer aproximar de Deus. Essa tempestade é que vai aumentar a nossa fé. Deus é que manda a tempestade. Acontece que os discípulos chamou Jesus porque eles não tiveram fé suficiente para acalmar aquela tempestade. Eles não tinham intimidade com Deus ao ponto dos próprios discípulos orar a Deus e Deus acalmasse aquela tempestade. Então, o que acontece é o seguinte: quando a tempestade vem na minha e na sua vida, e nós não temos fé suficiente para acalmar a tempestade, que está no seu barco, que está na sua casa, que está no seu lar, que está na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida, quando você não tem fé para acalmar essa tempestade, então você chama alguém que tem fé suficiente para acalmar essa tempestade. Quando você não tem intimidade com Deus, ao ponto de orar e Ele acalmar a tempestade na sua vida, na vida da sua família, da sua empresa, dos seus negócios, então você chama alguém que tem intimidade suficiente com Deus, que possa acalmar essa tempestade. Foi por isso que os discípulos chamou Jesus Cristo. Porque aquela tempestade, Jesus Cristo estava dormindo, Deus mandou a tempestade, era para que aquela tempestade ia fazer com que os discípulos aproximassem de Deus. A tempestade é assim, irmãos. É para nos impulsionar a aproximar de Deus. A tempestade é para nos fazer ter intimidade com Deus. A tempestade é para aumentar a nossa fé. Por isso que Jesus, ele dormiu. Ele deixou seus discípulos ter um momento, só eles e Deus. Jesus Cristo falou, eu vou dormir e eu vou deixar que meu Pai trate com esses discípulos. Eu vou deixar que esses discípulos se relacionem com meu Pai um pouco.
Eu vou deixar que meus discípulos vejam, se entendam com meu pai um pouco. Eles vão saber quem é Deus. Mas acontece, irmãos, quando nós não temos fé quando nós não temos fé suficiente para acalmar a tempestade, nós temos que chamar alguém que tem fé suficiente para acalmar a tempestade por nós. Quando nós não temos intimidade suficiente para orar a Deus e Ele responder, nós temos que chamar alguém que tenha intimidade suficiente para interceder por nós. Amém? Porque sem tempestade nós não vamos ficar. Deus vai sempre mandar tempestade em nossa vida. Sem problema, irmão, nós não vamos ficar. Sem luta, nós não vamos ficar. Deus vai mandar luta todos os dias. Deus vai mandar guerra todos os dias. Porque lá no livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, eu falei do Novo Testamento, agora vou citar uma passagem do Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 22. A partir do versículo 1, Davi estava escondido na caverna, fugindo de Saul e seu exército poderoso. Davi estava ali refugiado, não podia sair, não podia ir para lugar nenhum. De repente, começou a vir uns homens que descobriram que Davi estava ali, aqueles homens todos vagabundos, né? Todos aqueles endividados, que estavam em dificuldades financeiras, que estavam em dificuldade com a sua família. Aqueles homens que foram ter com Davi ali na caverna de Adulão, eles estavam em dificuldade, endividados. A água, cortou a energia, cortou a internet, foi expulso de casa, a esposa não quis mais saber, os filhos rejeitaram, a família não queria mais saber, não tinha mais casa, foi expulso de casa. Aqueles homens que estavam na pior situação, foi ali ter com Davi. Davi poderia ter falado para Deus: Deus, eu estou numa situação dessa, meu pai, e o Senhor me manda aqui esse tipo de gente, esse tipo de homem. Por que o Senhor não me mandou pessoas que pudessem me ajudar? Não é assim, irmãos, o ser humano, não é assim que somos nós? Nós estamos sempre à espera de um empresário para resolver a nossa situação financeira. Nós estamos sempre à espera. Davi poderia estar esperando ali um fazendeiro, né, para ajudar Davi. Davi poderia ter falado para Deus: Deus, por que o Senhor não mandou um general com um exército poderoso aqui para me ajudar? Presta atenção, irmãos. Muitos de nós estamos dentro da igreja e queremos ajuda da igreja. Queremos que a igreja faça por nós. Presta atenção. Porque nós é que somos a igreja. Nós é que temos que fazer pelos outros. Nós temos que ajudar a igreja. Nós temos que ajudar as pessoas. Por isso que não existe uma situação tão difícil que você não possa ajudar alguém. Não existe alguém que seja tão miserável que não possa ter nada para oferecer para alguém, que não possa ter como ajudar alguém. Por isso aqueles homens foram lá ter com Davi. Porque sem luta você não vai ficar. Sem luta nós não vamos ficar. Davi, entenda uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa. Deus usa aqueles que não têm nada a perder. Por isso que Deus enviou aqueles homens para ter com Davi ali. Por isso que Deus enviou aqueles homens para estar ali com Davi. Porque Deus usa aqueles que não têm nada a perder. Aqueles que têm riqueza, aqueles que têm as suas forças confiadas nas suas riquezas, nos seus bens, aqueles que têm a mordomia, um conforto, eles não vão largar o seu conforto, eles não vão largar a sua mordomia, eles não vão largar suas riquezas para entrar numa luta, para entrar numa guerra. Deus usa aqueles que não têm nada a perder. Por isso que Deus enviou aqueles homens para lutar com Davi. Agora, sem luta, você não vai ficar, irmão. Você não vai ficar. E eu vou te dar um exemplo bem claro. Davi, um dia, ele ficou sem ir para a luta. Davi ficou um dia no palácio. Davi ficou um dia sem ir para a guerra. Sabe o que aconteceu? Ele olhou e viu Batseba, toda linda e convidativa. Pecou. Caiu. A questão não é o pecado. A questão não é que ele caiu. A questão, irmão, é que sem luta você não vai ficar. Mesmo Davi no palácio descansando,
a luta veio em dobro, porque as consequências da sua malícia com Batseba foi desastrosa. Todos sabem da história. Então, sem luta, nós não vamos ficar, irmão. Agora, você quer que eu te conte um segredo? Eu determinei no meu coração, chamei Deus no particular e falei: Deus, eu quero todo dia que o Senhor me manda uma luta. Eu quero estar na guerra todos os dias. Eu quero que o Senhor mande a tempestade todo dia. Eu não quero que falte tempestade na minha vida. Eu não quero que falte luta na minha vida. Eu quero que esteja guerra todos os dias na minha vida. Eu quero estar todos os dias da minha vida em guerra. Eu não quero descansar. Eu falei para Deus. Porque, irmãos, queira você ou não, a luta vai vir. Então, se prepara para a luta. Fica pronto. Fica pronto para a luta. Fala para Deus. Fala: Deus, porque a luta, ela vai nos trazer intimidade com Deus. A tempestade, irmão, vai aumentar a nossa fé. A nossa luta, a tempestade, vai nos dar intimidade com Deus. E muitas pessoas querem ter intimidade com Deus, mas não quer que Deus traga os ensinamentos que vai nos fazer ter intimidade com Ele. Muitas pessoas querem ter fé, mas não querem passar pela trajetória que Deus tem para que nós tenhamos a nossa fé aumentada. Então, irmãos, sem luta você não vai ficar. Não existe. Ninguém fica sem luta.